ser de Deus eu vivo cheio de alegria. Eu venço. O nosso programa está de volta. Eu já vou pegar aqui, ó, o nosso tablet para ficar em contato com você. Então você vai entrar em contato comigo através do Facebook do programa. Muitas pessoas, depois eu vejo, mandam os recados no meu Facebook pessoal durante o programa. Durante o programa eu prefiro que você mande no Facebook do próprio programa, que é o Facebook que eu tenho aberto, assim eu consigo encontrar você mais fácil. Aí depois do programa a gente bate papo no meu, tá? Você vai lá no nosso programa, você vai nos encontrar, já tem vários recados. Ó, a Magda Rosana acaba de mandar um recado falando para que a gente tenha um bom programa. Gostou do meu visual? Obrigada, meu amor. Ó, a Carla Santana tá falando que gostou do meu visual hoje. Muito obrigada. Eu quero mandar um beijo pra Lidiane Assunção, que está cuidando do meu visual. Ela faz exatamente isso, né? Ela cuida de imagem, ela cuida de estilo e tá cuidando do meu visual. Muito obrigada, viu? A Lidiane Assunção, um beijo grande pra você. Se você quiser, você pode acompanhar ela também no Instagram, viu? É Lid_Assunção. Ela tem várias dicas legais lá pra você. Ela é consultora de imagem e estilo. Quero mandar um beijo também pra Carla, que mandou pra gente o recadinho, pra Magda, que acabou de mandar o recado, Rebeca Souza também mandando recado pra gente, Dan mandou recado, Rodrigo Medeiros, Patrícia Amanda e várias outras pessoas mandando recadinho pra nós. Obrigada. Se você tiver alguma dúvida sobre o tema, já envia o seu recado. Agora a gente vai falar sobre assédio moral no trabalho. Eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios o doutor Aparecido Inácio, que é advogado e professor de Direito. Tudo bom, doutor? Boa tarde. Tudo bem. Prazer recebê-lo aqui novamente, viu? Muito obrigado. Olha, a gente vai falar sobre o tema que, inclusive, é título do livro do doutor, que é Assédio Moral no Mundo do Trabalho, do doutor Aparecido. Olha. Enfim, a gente já abordou um pouco na outra vez que ele veio, mas para quem não assistiu da outra vez, e até para a gente poder retomar o tema, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor é por que escrever sobre este tema? Tem muita gente sofrendo assédio moral no trabalho, doutor? Muito. Isso é fruto da minha experiência profissional de mais de 25 anos de advocacia no campo do trabalho. Então, eu fui colecionando inúmeros casos, fui somando isso com o crescimento de decisões judiciais chamadas de jurisprudência. São decisões reiteradas que a justiça vem tomando. E com esse conjunto de situações, eu armazenei mais de 2.500 casos concretos de situações de assédio moral que acontecem no campo do trabalho, nas empresas, enfim, em vários lugares, e alguns deles estão exemplificados aí. Agora, doutor, explica para nós, quando a gente fala sobre assédio moral, a gente pode falar num âmbito individual, pessoal e num âmbito coletivo. Eu lembro que o senhor falou isso para nós da outra vez que o senhor veio. Para a gente não ser repetitivo, para a gente poder dar continuidade no trabalho, no bate-papo, eu queria que o senhor simplesmente explicasse qual que é a diferença do que é coletivo e do que é individual na questão desse assédio. Quando o assédio é individual, a vítima é uma só pessoa. Quando o assédio é coletivo, é o grupo de pessoas, de empregados. E aí eu preciso só fazer uma distinção. Tem o assédio individual ou coletivo, que ele é praticado de maneira ascendente, de cima para baixo. Geralmente o coletivo, então, é do chefe. Geralmente, né? Mais de 85% dos casos catalogados é de assédio de cima para baixo, certo, vertical. E tem os assédios horizontal também. Tem muito caso de assédio horizontal. Colegas ou um colega assediando o outro. Então, esse é o maior número que acontece. Aí eu quero me dedicar até um pouco mais a esse assunto, doutor. Por mais que a maioria dos casos sejam de um assédio que, acho que quando a gente pensa em assédio moral, a gente geralmente pensa no gestor, pensa no chefe, fazendo esse assédio, de fato é o mais comum, fica mais difícil eu mensurar como é que alguém que está no mesmo patamar, pensaremos assim, que eu poderia me assediar. Como é que isso acontece? Por favor, alguns exemplos. Geralmente o isolamento, a disputa desenfreada por metas, então aí tem a chamada puxação de tapete, né? Uhum. A discriminação por conta de deficiências que a pessoa tem, ou por conta da sua cor, por conta de sua condição social, por conta da atividade que exerce, né? Veja bem, há casos muito comuns de pessoas que têm uma função subalterna a determinados colegas e ela se quer cumprimentada no ambiente de trabalho, né? Então, há situações que o próprio colega assedia o outro, que se chama de assédio horizontal, por conta de uma postura que tem no local de trabalho, em que a violência praticada contra esse colega, às vezes, muitas vezes, sem que ele perceba, mas ela se dá de maneira repetitiva e vai machucando, vai cicatrizando e vai trazendo uma dor muito grande para aquele assediado. Entendi. Então vamos lá, queria que o senhor explicasse para nós. Quem está sendo afetado pelo assédio moral, aí seja em qualquer âmbito, essa pessoa de primeira já compreende que é assédio moral ou no primeiro momento ela não consegue entender, ela pode se sentir inferior? O que passa pela sua experiência? O que passa na cabeça da pessoa
pessoa nos primeiros momentos ou nos primeiros dias em que ela começa a sofrer assédio moral? Bom, primeiramente, o sentimento de assédio no homem e na mulher, ele se dá diferente. é diferente. A mulher, ela exterioriza mais rápido a dor. Ela exterioriza ela mais... chora, ela vai pro canto, ela repercute aquilo na família. Ela liga pra alguém, conta pro marido, pra amiga? As próprias colegas, aquela troca de informação. Já o homem, ele assediado, ele guarda pra si. É aquela coisa da valentia, do machismo do homem. Então ele repercute menos. Essa é a primeira diferença. Depois, a pessoa que está sofrendo o assédio, ela começa a sofrer interferências ou na sua qualidade psíquica ou na sua qualidade física. Começam a surgir problemas de saúde. E ela, às vezes, acha que aquilo é uma culpa dela. A primeira consequência do assédio na pessoa é dela começar a se questionar, mas espera aí, será que está acontecendo isso por minha culpa mesmo? O que eu fiz de errado? Por que isso? E começa a se questionar, eu preciso melhorar, eu preciso mudar nisso, mudar naquilo, e ela não consegue identificar que ela está sendo vítima do assédio. Porque o assédio é uma coisa tão antiga, já está lá na Bíblia, né? Desde a Bíblia a gente vem convivendo com... Na história, você vê N situações de assédio. Na escola tem o assédio, que é o bullying, né? Em casa tem o assédio, né? E aí a pessoa convive historicamente com tantas situações de assédio que, na questão específica que eu dedico a minha pesquisa no campo do trabalho, ela tem uma dificuldade de identificar isso. Eu tenho uma curiosidade. Quando a gente fala do bullying, que já acontece há tanto tempo, por conta das pesquisas que foram feitas, ele foi mais bem exemplificado em outros países, como nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, nos últimos anos, ele pode ser melhor identificado. Eu fico com a seguinte dúvida. A vítima do bullying na escola, por exemplo, ela pode crescer com características que façam com que ele seja escolhido para ser vítima de assédio moral no trabalho, ou isso não existe? Uma coisa não tem nada a ver com a outra? Há situações em que a vítima tem uma predisposição mesmo para a chamada vitimologia. Há situações que a gente identifica que tem determinadas pessoas que ela tem uma certa fraqueza e aquilo ali leva ela a se tornar mais vítima do que outros. Porque depende muito da personalidade, depende muito da convivência, da criação, depende muito de situações como essa. Agora, o bullying, que é o que acontece no campo, geralmente na educação, numa escola ou em situações em que envolve menores, adolescentes ou até crianças, é diferente do que acontece no campo do trabalho. O bullying na escola, o bullying no meio infantil, ele não tem a violência e a agressão que tem no campo do trabalho. No campo do trabalho, o assédio moral é tipicamente, inclusive identificado pela Organização Internacional do Trabalho como uma violência, uma agressão, uma situação que leva ao ponto de causar uma dor tão grande na pessoa que muitas vezes ela, para fugir daquilo, acaba perdendo o emprego, pedindo demissão do emprego. Já no bullying, não. As situações elas vão se acomodando em algumas circunstâncias, ou aí pode acontecer a interferência dos educadores ou dos pais e aquilo tem um tratamento diferenciado, o que não acontece no campo do trabalho. Agora, doutor, quando a gente fala daquele bullying coletivo que geralmente acontece do superior, a gente pode imaginar o quê? Porque existem pessoas, quando a gente pensa em gestores, que são mais sérios, né? Até porque a posição, às vezes, exige que você haja de uma maneira, assim, algumas brincadeiras, alguma forma de agir pode fazer com que as pessoas não entendam bem. Agora, quando a gente fala de assédio moral, a gente está falando especificamente do quê? De gritos, de bater porta, de xingado. O que a gente pode estar falando? Eu exemplifico no livro várias situações de assédio moral coletivo do gestor contra um grupo de pessoas. Por exemplo, é muito comum no meio das empresas de telecomunicações ou de telemarketing, os trabalhadores não poderem utilizar o sanitário durante o horário de trabalho ou utilizar o sanitário por minutos controlados. Então, esse é um tipo de assédio coletivo. O assédio coletivo por conta da questão das metas, né? Um grupo todo ser perseguido porque não atingiu metas. Isso pode acontecer desde telemarketing até uma multinacional com empresários. E, aliás, eu tenho vários casos de multinacionais ou de grandes empresas brasileiras que sofreram condenações da justiça. Uma grande empresa de fast food mundial vai pagar uma multa de 7,5 milhões por praticar assédio moral coletivo aqui no Brasil. Desse total de que ela vai pagar, 5 milhões ela vai ter que aplicar em educação contra o trabalho infantil. Né? Então, estou falando de uma grande empresa multinacional de fast food. O que dirá pequenas empresas de fundo de quintal? Temos o caso, por exemplo, de um rapaz negro, pequeno, que trabalhava num quartinho lá embaixo, nos fundos de uma empresa, que é o almoxarifado, que todo o grupo de colegas passou a chamar ele de neguinho da FEBEM.
Por quê? Por ser negro, por ser pequeno, por trabalhar num quartinho escondido, ou seja, o almoxarifado. E aí vai. Um outro caso de um chefe que apelidou o funcionário de javali. Javali, você que está me vendo agora, você vai falar, mas por quê? Qual o problema de chamar ele com o apelido de um porco? Mas não é o javali, aquele porco do mato, é o javali. Ou seja, você já valeu alguma coisa, você não presta para mais nada e colocou ele no canto, sabe? Então são situações jocosas que extrapolam e que causam essa violência. Agora, doutor, por exemplo, nesse caso específico, que o senhor falou para nós, essa pessoa, ela vai se sentindo, em qualquer um dos dois casos, dos dois rapazes que o senhor cita, essa pessoa ela vai se sentindo acuada, ela vai se sentindo mal, e daí, o que acontece? O que pode acontecer? Essa pessoa ela vai se sentindo depressiva, ela perde as contas, ou ela continua trabalhando, ela pode desenvolver doenças. Em quais casos essa pessoa chega até um advogado, ou às vezes ela nem chega? Geralmente e infelizmente, a maioria dos casos que nós recebemos no nosso consultório e que eu convivi, que eu pesquisei na justiça, as pessoas denunciaram o assédio depois de demitidas ou depois que pediram demissão. Porque o grande problema, Jaque, e quem está me vendo e se já passou por isso vai me dar razão, é a dificuldade da prova. É muito difícil. Ainda mais quando é individual. Quem é que vai... A pessoa que já está empregada, que pode até ter visto você sofrendo assédio moral, se ela disser que viu, ela vai ter medo de perder o emprego, ela não vai querer falar, ou ela vai fingir que não viu. Quem é que vai ser tua testemunha, por exemplo? Que prova você vai ter? Essa sua colocação é muito boa. Ela revela duas situações do que você acabou de falar. Por favor. Primeiro, a exploração do medo. Segundo, o isolamento. A exploração do medo é aquela violência que acontece contra a pessoa. Faça o que eu estou mandando, porque senão vai ser pior para você. Vamos ali atrás, eu quero ter um papinho com você. E aí a palavra a quatro paredes que você não tem prova. E aquele que for alegar alguma coisa contra o assediador, e quando eu falo de assediador, eu não estou falando só do chefe, eu estou falando de qualquer situação de assédio que aconteça no local de trabalho, porque eu constatei também casos de assédio ascendente, de grupos de empregado contra chefe. Somente 3% dos casos catalogados, mas foram vários. No universo de mais de 2.500 casos, 3% era de assédio de baixo para cima. Tá? De boicote a projetos, de boicote a chefes que queriam fazer o legal pro grupo. E ali tinha uma panelinha que não queria que a coisa evoluísse. Aí a panelinha, são vários, né? Então aí, de repente... E o chefe fez o quê? Ele pediu transferência. Falou, eu não vou liderar esse grupo, eles não concordam comigo, não me ajudam, não me colaboram. E aí as situações que acontecem é essa, da dificuldade da prova. Segundo, o isolamento leva a pessoa, muitas vezes, a não repercutir o problema e repetir em outros lugares. Eu tive um caso de um casal que me procurou no meu consultório que queria se separar, porque a mulher estava reclamando que ela ficou sabendo que o marido estava sofrendo um processo de abandono de emprego, porque não ia trabalhar. Aí depois, durante o processo da separação, nós investigamos e verificamos que, na verdade, ele não ia trabalhar, não é porque ele não queria, porque ele foi acometido de síndrome do pânico. E ele faltava ao trabalho porque naquele dia ele ficava com medo do chefe e não ia trabalhar. Né? Graças a Deus, estudamos o caso e a família não se separou. Estão juntos, o casal está junto até hoje. Mas olha só, olha a situação, né? Exatamente. Eu tenho casos de uma pesquisa feita pela professora Margarida Barreto, uma especialista do assunto, nossa colega aí, em vários casos que nós estudamos, em que dos 100% dos casos catalogados dentre os homens, mais de 870 homens catalogados que sofreram assédio, 18,3% tentaram suicídio. Era isso que eu ia te perguntar, se eles podem tentar suicídio. O homem tenta, a maioria dos homens, inclusive já chegou pesquisados, alguns Essa já pesquisa chegaram, é de onde? É feito pela professora Margarida Barreto. Mas é de onde? É daqui? Daqui, da PUC. É daqui de São Paulo, daqui isso? de São Paulo. A gente não está falando de uma realidade de outro país, não, a gente está falando daqui. Estamos falando de mais de 2.000 casos catalogados aqui no estado de São Paulo. E olha, vou te falar, sabe de que ano? No ano 2000, há 13 anos atrás. Atualizar. Agora, se a gente fizesse essa pesquisa agora, então, de repente, assim, você poderia até mais, ser maior. Porque a cada dia, quanto mais cresce a competitividade, quanto mais cresce a disputa, mais cresce o assédio. Infelizmente, eu falo isso nas palestras que eu dou nas empresas. Nós precisamos humanizar o meio ambiente de trabalho, porque senão nós estamos levando as pessoas a morrerem. Seríssimo. Olha, eu queria agradecer as pessoas que estão mandando recado. A Juliana Carla Campos diz que ela e a mãe dela estão assistindo o programa, que elas assistem todos os dias. Deixa eu ler aqui todo o recadinho dela. Que a mãe dela está insistindo para que peça... Ah, tá bom, pode deixar, tá? Eu vou ver isso pra você. Obrigada. E eu quero agradecer também o Rodrigo, que acabou de mandar uma mensagem falando que esse assunto tá muito bom, que ele tá amando. É o Rodrigo Medeiros. Obrigada, Rodrigo. Se você tiver alguma pergunta, pode enviar pra nós. Eu vou atender uma ligação da Lourdes, da Vila Ré, que tem uma pergunta. Oi, Lourdes, boa tarde. Boa tarde.
Muito obrigada pela sua participação. Um abraço a todos da Vila Ré, em São Paulo. Pode fazer sua pergunta. Então, Jaqueline, é assim, a minha nora trabalha numa loja e ela está grávida de 2 meses e ela foi contratada mesmo, foi registrada mesmo sabendo que ela estava grávida. Só que agora o patrão anda fazendo coisas assim absurdas, tipo deixando ela nervosa ao ponto dela querer pedir as contas. Isso é considerado bullying ou outra forma? Bom, então o patrão tá querendo... Bom, primeiro, se ela tá grávida e registrada, o patrão não pode mandar ela embora, né? Não pode mandar embora. Agora, ele tá ameaçando de mandar ela embora mesmo ela estando grávida, é isso? É isso? Obrigada pela sua participação, Lourdes, um abraço. Então, a nora dela grávida de 2 meses foi registrada grávida e o chefe tá ameaçando de mandar embora. Ele não pode fazer isso, né? Não, não pode. Inclusive, esta é uma das formas mais sorrateiras da prática do assédio moral contra as mulheres. As mulheres são as maiores vítimas de assédio moral. Dentro do universo das mulheres, as mulheres negras são grandes vítimas de assédio moral. E aí no meu livro, inclusive, eu aponto alguns casos de discriminação de gestantes também. Por quê? Porque é sabido que a gestante tem estabilidade no emprego durante os 9 meses da gestação e mais 4 meses após o nascimento da criança. Consequentemente, as empresas, muitas vezes, por não terem uma política humanitária no tratamento da questão da gestante, elas entram nesse processo de discriminação. É importante, principalmente, que a Lourdes diga para a cunhada dela não ceder às pressões. Depois, para que ela possa, se continuar acontecendo essa violência, que ela vá ao Ministério Público. O Ministério Público do Trabalho, aqui em São Paulo, fica na rua Cubatão, e lá tem um departamento, tem um setor específico só para a defesa da mulher, principalmente da mulher gestante. Deixa eu agradecer a ligação da Lourdes e falar o seguinte, aproveitando a colocação do doutor. A gente não pode deixar para lá, porque são casos que a gente vai deixando para lá e vai deixando para lá, e hoje acontece com ela, amanhã pode acontecer com outra pessoa. Se esse chefe ele tá fazendo isso com uma mulher grávida, amanhã, com certeza, ele vai fazer isso com outra pessoa, e uma dessas pessoas pode ser alguém que tenta o suicídio, e alguém que tenta o suicídio pode acabar conseguindo se matar. E uma família destruída, muitas vezes, por conta, olha só olha a bola de neve que isso pode virar, não é verdade, doutor? Exatamente. Eu tenho, inclusive, já que um caso que eu cito no livro também, de uma gestante de um grande banco, que ela foi tão assediada pelo gerente da agência porque ela não conseguia atingir as metas, porque o bancário, ele trabalha com metas, ele tem que vender. Quando você vai num banco, geralmente o gerente fala, compra aqui um seguro, compra aqui um investimento assim, abre uma poupança, etc. Isso são metas que eles têm que atingir. X número de contas, X investimento aqui, assado. E essa moça, ela foi tão perseguida que ela estava grávida e abortou. De tanto assédio que ela sofreu do gerente desse banco. Olha, o livro traz várias informações diferentes e eu acho que, com certeza, de alguns casos já que o doutor está citando, as pessoas que estão nos assistindo que já sofreram ou sofrem ou conhecem alguém que sofre assédio moral podem estar se identificando. Quando a gente fala dos homens, por mais que isso tenha mudado, é muito mais fácil uma mulher chegar, por exemplo, em casa e contar para o marido que sofreu assédio moral, que está passando por um problema no trabalho, do que o homem. O homem dificilmente ele vai chegar em casa e vai contar que está sendo perseguido, mas precisa de ajuda. Eu recebi uma pergunta aqui muito interessante da Kalina, que ela fala assim, qual é o papel do psicólogo institucional diante dessa situação, ou até mesmo do departamento pessoal de uma empresa? Queria que o senhor explicasse isso para nós. Legal, Kalina. Muito boa a sua pergunta, porque hoje eu trabalho muito nas minhas palestras sobre os aspectos preventivos que devem ter no meio ambiente de trabalho. O RH desenvolve um papel fundamental. O médico do trabalho das empresas desenvolve um papel fundamental e também esse psicólogo institucional que faz parte do conjunto de saúde e segurança do trabalho, que é a prevenção. Quando nós prevenirmos o assédio, nós iremos aumentar a produtividade das empresas. Quando nós prevenirmos os assédios, é que eu vou dar um recado diretamente para os empresários que estão nos assistindo. Se você está preocupado com o crescimento da sua empresa, não deixe que aconteça assédio aí. Por quê? Porque o assédio interfere na qualidade do produto, na produtividade dos empregados, e o assédio ele gera rotatividade no emprego. E a rotatividade no emprego é péssima, porque toda vez que você perde um empregado treinado, você tem que contratar um outro e treinar ele de novo e fica aquele círculo vicioso. Então, é fundamental para aqueles que trabalham no setor de RH e saúde do trabalho. Prevenção. Agora, doutora, eu queria que o senhor explicasse para nós. Por exemplo, quem é responsável? Porque quando a gente pensa na questão
de contratar-se alguém, eu vou falar primeiro dos chefes, depois eu vou falar das outras formas, como o senhor falou, de assédio. Mas quando a gente pensa dos líderes assediando os seus funcionários, quem é responsável? Porque a empresa escolheu esse líder, escolheu esse chefe, posicionou ele num cargo de gestão, num cargo de liderança. E ele está lá. E ele está assediando os funcionários dessa empresa, que foram contratadas pela empresa. Quando é constatado um assédio moral, quem é responsável por isso? A pessoa, o chefe, o gestor em si, a pessoa que cometeu o assédio, ou a empresa se responsabiliza por isso? Nossa, muito interessante sua pergunta. E veja bem, eu vou definir ela com duas definições jurídicas do latim, que chama-se error in elegendo e error in vigilando. Erra aquele que elege mal e erra aquele que, ao eleger, não vigia. A empresa é a responsável sempre, por causa de uma teoria chamada no direito, teoria da responsabilidade civil subjetiva. O que é essa teoria? A empresa é responsável por tudo que acontece no meio ambiente de trabalho. Então, o patrão, o chefe, o diretor, ele tem que saber escolher os seus gestores, os seus prepostos, que é um termo jurídico que a gente utiliza. E ao colocar alguém numa função de hierarquia superior aos demais, ele tem que acompanhar o crescimento, o envolvimento, o desenvolvimento do trabalho dessa pessoa para ver se ela está administrando corretamente a empresa. Porque qualquer falha que essa pessoa cometer, aplica-se a regra do erro em elegendo e do erro em vigilando. A empresa paga pelo erro dos seus subordinados. Porém, ela pode depois, existem casos já, de entrar com ação de regresso contra aquele que lhe causou o dano. Mas, primeiramente, ela responde pelo dano. Agora, doutor, uma dúvida. Quando o senhor fala a respeito, por exemplo, o senhor falou sobre aquela empresa de fast food que vai ter que pagar uma grande multa. Quando a gente fala a respeito de uma empresa, de uma grande empresa, seja ela qual for, multinacional, enfim, o senhor deve conhecer vários casos, que foi registrado um grande assédio moral, um assédio moral coletivo. Essa empresa, ela vai ter que ressarcir de alguma forma os seus beneficiados, os seus colaboradores, os seus funcionários. Como que esses valores, no caso de assédios coletivos, como que esses valores eles são definidos? E no caso de assédios individuais também eu quero saber, mas é daqui a pouco, tá? Já a gente continua esse bate-papo. Se você tem alguma dúvida, já vai enviando para nós a sua pergunta. Eu tô aqui com o nosso Facebook aberto. Estão chegando já mais perguntas para nós. Daqui a pouquinho eu vou esclarecendo as suas dúvidas aqui, tá? Estão chegando aqui mais perguntas, eu já tô vendo. E você também pode ligar para 0 operadora 11 3337 5886, ou então você pode participar também através aqui do Facebook. E daqui a pouco também tem artesanato, a gente vai aprender a fazer um porta-pano de prato na colher, coisa mais linda, peça que a Aparecida Lima vai ensinar a gente a fazer. E eu quero falar contigo agora sobre saúde, eu quero falar com você sobre algo que é tão importante para nós, que é a qualidade de vida. Você sabia que você pode viver mais, você pode cuidar da sua família, às vezes você está com alguma doença, você está com algum problema, que você fala, ai, não consigo resolver, o meu filho tosse a noite inteira, eu tô me sentindo mal, tô com mal-estar, dor no estômago, dor na perna, não consigo resolver esse problema, não consigo parar de fumar, seja lá o que for. Sabia que você pode resolver esses problemas com aquilo que você tem na sua casa? Sabia que você pode viver mais com a medicina do lar? Eu tô falando daquilo que a natureza te proporciona. Frutas, legumes, verduras. Tem um livro que te explica tudo isso, não é verdade, Felipe? Boa tarde. Boa tarde, Jaque. Boa tarde você que nos assistem. Realmente, como a Jaque disse, gente, toda a informação vocês vão encontrar nesse maravilhoso manual que é o Viva Mais. É só ligar para o 0800 773 0102. Tudo bem? Tudo bom? Você tá bem, Felipe? Graças a Deus. Exatamente. Então, gente... Tá tudo aqui, né, Felipe? Tudo. Todas as informações que você precisa, desde o índice. Vou mostrar aqui. Queria que a câmera desse um zoom aqui. Para pessoas daqui de casa que estão nos assistindo, saber o que é o mais fácil. É lá só ela vende, sim. Já está no índice, já está tudo por ordem alfabética, ela vai na respectiva página e ali vai o quê? Está todo detalhado, a fruta, as verduras, entendeu? Todos os detalhes que servem para o benefício em relação aos alimentos. Seja lá o que for, às vezes você tem alguma coisa, você nem imagina. Aquilo que você tem em casa, rapidinho você resolve, né? Vamos dar um exemplo. A uva, ela foi comprovada cientificamente que no caso, em relação à questão de 5 a 6 meses de tratamento, ela diminui o mioma na mama. Olha Exatamente. Que interessante. É um ótimo remédio para combater o câncer de mama. Então, como ela tem um fermento, o que acontece? Ela atua também na flora intestinal.
entendeu? Em relação à artrite, artrose, osteoporose, entendeu? Então, o Tem livro... diversos benefícios. Eu posso ler um pouquinho dos benefícios da uva? Aqui fala assim, ó, que a uva atua sobre o fígado, sobre os rins e intestinos. Graças ao fermento que contém, a uva favorece a mudança da flora bacteriana do intestino, uma vez que a glicose prepara um meio favorável para a multiplicação de germes amigos e um meio desfavorável para os germes patogênicos. E aqui está escrito alcoolismo para combater efeitos do alcoolismo, artrite, cirrose, hemorroidas e faz também tudo isso é terapia da uva. Olha, e aqui também explica a terapia da uva, que são 20 dias e vai te explicando exatamente como usar. Isso tudo aqui que eu falei para vocês é só da uva, né? Exatamente. Então, você pode usar em forma de suco, na parte de alimentação, ou até substituir uma refeição só com a refeição da uva, ou fazendo também o quê? Compressas também da uva também, que auxilia também no tratamento. Eu gosto de falar também que a gente fala sobre o mal do século, né? A gente fala bastante a respeito das pessoas comerem demais, as pessoas não se cuidarem, serem sedentárias. Aqui também tem um guia muito interessante para você, te ensinando a emagrecer, cuidando da obesidade. Você vai ligar agora para 0800 773 0102. São apenas 6 parcelinhas de R$35. O frete é grátis para todo o Brasil. A ligação é gratuita, um livro que vai durar para sempre, né, Felipe? Lembrando, você que é os primeiros 200. Primeiros 200. Um lindo brinde também. Pode falar? Uma bíblia, um livro que com certeza vai abençoar você e sua família. Ligue agora, 0800 773 0102. Não espera mais, não, tá muito barato, apenas 6 parcelinhas de R$35. Frete grátis para todo o Brasil. Não sei até quando esse frete vai ficar grátis para todo o Brasil, então aproveita para ligar hoje, hein? Obrigada, viu, Felipe? Uma ótima tarde. Tchau, tchau. Adquira já o seu livro, eu já tenho o meu. Ó, agora a gente vai continuar conversando, agora, né? Vou continuar conversando sobre assédio moral no trabalho. Eu deixei uma pergunta para o doutor Aparecido, eu vou voltar conversando com ele sobre isso. Doutor Aparecido, então vamos lá. Quando a gente fala da questão do assédio coletivo, como que é feita, como que se mensura o valor, por exemplo, de uma indenização? O assédio moral coletivo ele é calculado a partir de uma ação chamada ação civil pública, que pode ser ajuizada pelo sindicato ou pelo Ministério Público do Trabalho. Não existe assédio moral coletivo de um grupo de empregados. O que pode existir é uma ação plurima, mas falando especificamente, para não complicar a cabeça das pessoas com o juridiquês, falando especificamente do coletivo. Essa grande rede de fast food, ela vai pagar 7,5 milhões de assédio moral, que é destinado para um fundo chamado Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então, o dinheiro não é dividido entre os empregados. Para que o empregado obtenha uma indenização de assédio moral, ele tem que entrar individualmente ou mais de um empregado entrar em grupo. Quando a ação é coletiva, é o caso, por exemplo, de uma empresa de lingerie, que todo dia, uma grande empresa de lingerie, que todo dia os seus empregados empregadas, na sua maioria, costureiras, etc., estilistas, eram revistadas. Todas passavam por uma salinha e tinham que tirar a roupa, para que a chefe ou as funcionárias que faziam a revista verificassem se elas não estavam roubado nada, saindo com 2 calcinhas, com 2 sutiã. E as empregadas todo dia tinham que passar por isso. E aí o Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação. Essa empresa vai pagar R$500 mil de dano moral coletivo reversível ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é um órgão do Ministério do Trabalho, e esse dinheiro é aplicado em projetos para os trabalhadores, medicina, saúde e tal, mas nunca vai direto para o empregado. Quando a ação é individual, aí sim, o empregado recebe indenizações. Por exemplo, independente de ter acontecido essa atuação, essa multa, ainda assim o funcionário pode também entrar com uma ação individual. Então, já foi constatado que aconteceu isso. Mas aí a pessoa fala, bom, legal, só que eu fui prejudicada, então eu posso também entrar com uma ação individual, é isso? Inclusive aproveitando a prova que já foi feita no processo coletivo. Que já foi concluído, né? Correto? Então pega-se a documentação do processo coletivo, entra com o individual pedindo para o juiz arbitrar. As indenizações, Jaque, elas são arbitradas. Não existe assim um tabelamento. Tal tipo é assim, paga-se isso, paga-se aquilo. As indenizações são arbitradas de acordo com a interpretação do juiz, que leva em conta a gravidade da dor que o assediado sofreu. E aí eu te pergunto, dor tem preço?
Pois é, doutora, era exatamente isso que eu queria falar. E veja, se a gente conhece pessoas, por exemplo, que por conta disso tiveram prejuízos familiares, tiveram que procurar uma terapia, aí de repente estão utilizando medicamentos, também gastaram com medicamentos, e daí pararam a vida por conta de uma depressão que foi causada por conta disso. O juiz leva tudo isso em consideração, não? Exatamente. Existem 3 tipos de indenizações que a justiça verifica quando se entra com processo de assédio moral. É os lucros cessantes, aquilo que a pessoa perdeu imediatamente em decorrência da violência que ela sofreu. Os danos emergentes, aquilo que ela gastou em decorrência do assédio, e a indenização propriamente dita pelo assédio, que é essa pergunta que eu fiz agora, qual é o preço da dor? A dor não tem preço, mas o juiz ele leva em conta mais ou menos situações da sua experiência pessoal e fixa as indenizações. Tive casos já de indenizações fixadas em 5 mil, 10 mil, 100 mil e casos de 2 milhões de reais. Varia. Agora, doutor, financeiramente assim, pensando em quanto se pode pagar, porque, por exemplo, se eu pensar num assédio de empregado, desse assédio do mesmo patamar, né? Empregado com empregado, a pessoa ela pode entrar na justiça e ingressar com uma ação, aí os valores são menores, como é que faz, doutor? Não, os valores podem ser arbitrados de acordo com a gravidade do fato, porque quem vai pagar a indenização é a empresa, mesmo nos casos de assédio horizontal. Ah, não faz diferença, mesmo assim é a empresa. É a empresa que paga porque a empresa sempre. que tinha que estar observando isso. Mas aí ela não vigiou. Então, a empresa que deveria estar observando isso, a empresa que não faz ponto, que não cuidou disso. Aqueles que foram os assediados repercutirem o dano através de uma chamada ação de regresso. Temos casos, inclusive agora, recentemente, o Ministério, a Procuradoria da República, que é quem cuida das ações em defesa do governo federal, está entrando agora com ações de regresso contra as empresas quando ela tiver que pagar afastamento previdenciário. Quando uma empresa, um empregado é afastado por doença no trabalho, decorrente do assédio, quem paga esse afastamento é a Previdência Social, ou seja, nós. Correto? Mas a empresa que causou o dano não vigiou. Logo, ela é a responsável por aquilo. Então, o que o INSS está fazendo através da Advocacia Geral da União? Está entrando com ação de regresso contra essas empresas. Aqui no estado de São Paulo, empresários, já tem mais de 1.100 ações ajuizadas pela Procuradoria da República contra empresas que não fiscalizaram o seu local de trabalho. Agora, conta uma coisa, quero compreender isso. A gente pode ou a gente não pode gravar uma conversa para que ela se torne prova, doutor? Pode, desde que a gravação seja feita pelas pessoas envolvidas. Decisão do Supremo Tribunal Federal. Você pode gravar, você pode pegar e-mail, você pode filmar, você pode usar filmes de circuito interno. Toda e qualquer prova, desde que lícita, ela é possível. O que não pode é aquelas provas montadas, aquelas coisas feitas na base da pegadinha. Mas desde que a prova seja feita por um dos interlocutores, é perfeitamente plausível e aceitável pela justiça. Pode gravar com celular, pode gravar com gravadorzinho, não tem problema. Não tem problema. Eu tive um caso de um empregado que colocaram uma circular na parede, falando mal dele, e ele foi lá e fotografou a circular e guardou a foto no seu celular. E depois ele deu aquela foto para o advogado. Doutor, olha, infelizmente a gente está caminhando para o final do nosso bate-papo, mas eu gostaria que o senhor deixasse uma orientação para quem está nos assistindo. Percebeu que está sofrendo assédio, cada vez mais nós estamos conseguindo, através da mídia, através de livros como o do doutor Aparecido, trazer orientações sobre assédio. Eu gostaria que o senhor explicasse qual é o primeiro passo. É procurar os recursos humanos da empresa? Esse é o primeiro passo? O primeiro passo é não se isolar, não se deixar levar pelo problema, não se entregar pelo problema, buscar ajuda. Não ficar desesperado, não se afastar de todo mundo. Nada, até porque tá vendo aí que não é mais um bicho-papão. Tá vendo aí que a coisa não é mais resolução. Tem solução. Então não se isole, não entre na política da exploração, de se deixar ir pela política de exploração do medo. Procure sim o RH, só que tem um problema. Tem muitos RH que acabam ficando do lado do assediador. É necessário que o RH abra um canal confiável de comunicação entre os empregados. Se você não sentir confiança no RH, procure ou o seu sindicato, se você tiver conhecimento e puder procurar o seu sindicato, ou então o Ministério Público do Trabalho, que tem uma coordenadoria só para cuidar desses assuntos. O Ministério Público do Trabalho tem um departamento muito sério só para cuidar disso, com procuradores muito dedicados lá. E ó, é um livro escrito para empregados, para empregadores e para empresas também, porque as empresas têm que estar fiscalizando isso, senão elas serão as responsáveis também, né? Esse livro
foi escrito pro leigo, porque tá fora do juridiquês, aí não tem terminologia É pra técnica. todos nós lermos, Eu peguei os casos concretos, expliquei um por um, ou seja, é um beabá. Como não cair nessa artimanha, nessa arapuca. Muito bacana, doutor. Volte sempre, por favor. Foi um prazer recebê-lo aqui. Quem quiser entrar em contato, o site é o www.inaciopereira.com.br e tem também o telefone que é o 0 operadora 11 3256 1159. 0 operadora 11 3256 1159. Quero agradecer a todos os recados. Estão chegando várias outras perguntas aqui. Infelizmente não deu tempo de responder a todas, mas o senhor volte mais vezes. Pode mandar por e-mail também. O e-mail é inacioadvogado@uol.com.br. inacioadvogado@uol.com.br. As perguntas que não foram respondidas você pode encaminhar para o doutor, tá bom? Mais uma vez, obrigada, doutor. Uma ótima tarde, viu? Prazer recebê-lo aqui. Daqui a pouquinho tem artesanato, hein? A gente vai aprender a fazer um porta-pano de prato na colher com a Aparecida Lima de Souza, que é artesã aqui no nosso programa. Você não pode perder. Mas agora eu vou falar sobre um produto novo, que inicia novo aqui no nosso programa. Um produto que eu sei que já está fazendo muito sucesso e agora você vai conhecê-lo. É um produto da Natumar. Na verdade, são 3 produtos em um que vem pra você com um super desafio. Você quer perder peso, quer perder medida, quer ficar indígio, bem com o espelho? A Maria vai explicar como pra gente. Não é verdade, Maria? Boa tarde. Muito bem, ótima tarde. Olha, é um trio de ouro, né? Um trio que vai fazer a diferença para você que quer emagrecer, abaixar o colesterol, reduzir